Olá pessoal, dando sequência aqui na série de vídeos Introdução às Equações Diferenciais, vou trazer hoje um vídeo que ele é um pouco mais complementar, na verdade, tá? Que é para tratar sobre como a gente pode classificar as equações diferenciais. Por que isso é importante? A gente vai ver vários métodos e formas de análise daqui para frente, mas infelizmente não tem nada nesses métodos que seja universal para todas as equações diferenciais. O poder lhe subiu a cabeça como ao tal do Albert Schweitzer. As equações elas podem ter características muito diferentes entre si, então esses métodos eles sempre vão ser aplicáveis para determinados grupos de equações diferenciais. Então a gente precisa conseguir separar esse zoológico de equações diferenciais em categorias, onde a gente pode, dentro dessas categorias, aplicar uma mesma ferramenta de análise. Tá? Então a gente vai, nesse vídeo, discutir as principais formas de classificação das equações diferenciais. Então os objetivos desse vídeo, apresentar as principais formas de classificação das equações diferenciais. E só isso, na verdade, esse é o único objetivo do vídeo. Mas já é bom, tá? Não é um bom objetivo, é importante. Começando pela separação mais simples que a gente pode ter, é do tipo de equação diferencial. O primeiro tipo de equação diferencial vai ser o que a gente chama de equações diferenciais ordinárias, nossas queridas EDOs. O que categoriza uma equação diferencial se é do tipo EDO? Ela vai ter somente uma variável independente. Tá? Então, lembrando, a variável independente é em relação ao que eu estou avaliando, a parte de baixo da derivada. Então, uma EDO ela sempre vai ter só uma variável independente. Exemplo aqui, então, eu vou ter uma derivada aqui de y em relação a t, pode ter uma derivada de primeira ordem, segunda ordem, da ordem que for, tá? Não tem problema. O que categoriza ela ser uma EDO é que eu tenho, então, sempre uma única variável independente. E uma maneira bem óbvia de ver isso é que eu tenho sempre derivadas totais presentes na minha equação e não derivadas parciais. E a solução para esse tipo de equação diferencial vai ser sempre uma função de uma única variável. O meu objetivo aqui é obter, então, como a minha variável dependente y varia em função da independente t aqui nesse exemplo. Em contrapartida, eu posso ter equações diferenciais parciais nas EDPs, onde eu vou ter, por definição, mais do que uma variável independente e, como consequência, então, eu preciso especificar em relação a qual variável eu estou derivando, e aí entra, então, sempre derivadas parciais presentes na minha equação. E a solução aqui, então, vão ser funções de várias variáveis. Posso ter duas ou mais variáveis independentes, tá? Não tem problema. Boa parte das equações de interesse para a gente, especialmente na área de fenômenos de transporte, elas têm 4 variáveis independentes, que são as 3 direções espaciais e o tempo. Então, as equações de Navier-Stokes, por exemplo, a equação de conservação de energia, a equação de conservação de espécie química, naturalmente elas vêm com 4 variáveis independentes. Do ponto de vista matemático, são 2 universos totalmente distintos aqui. Trabalhar com equações diferenciais parciais é bem mais complicado do que trabalhar com EDOs. Tá? Normalmente, tirando casos bem simplificados, EDPs a gente lida com métodos numéricos, tá? A gente não vai ter uma solução analítica para EDP, de novo, como eu falei, com exceção de equações mais simples, como essas duas que eu apresentei aqui embaixo, ou tem alguma maneira que eu possa simplificar o meu problema, tá? Mas é bem mais normal a gente utilizar métodos numéricos. Inclusive, só uma distinção rápida aqui, eu vou falar aqui solução analítica e solução numérica. Qual que é a diferença entre essas duas coisas? Uma solução analítica é quando eu consigo pegar uma equação, fazer alguma manipulação matemática nela, por exemplo, integrar uma mudança de variável, alguma coisa onde eu consigo, de uma maneira explícita, encontrar essa função. Vamos pegar um exemplo aqui de uma EDO. Então, eu consegui, de uma maneira explícita, encontrar uma solução y de t igual a alguma coisa lá, uma função de t. Então, eu consigo, de maneira escrever a função y de t igual a alguma coisa lá
que dependa do tempo, da variável t aqui, né, que seria o tempo. Sempre eu consigo chegar nessa solução analítica? Nem sempre, né? Tem algumas equações mais complexas, ou sistemas de equações principalmente, onde é muito difícil ou impossível eu chegar nessa solução bonitinha, que eu tenha função explícita no final. Aí, nesse caso, a gente pode aplicar métodos numéricos para ter uma solução aproximada. O método numérico ele não vai me dar essa função como resposta. O que ele vai me dar é uma aproximação dos valores da função y para determinados valores do tempo. Então eu vou especificar um vetor, por exemplo, de valores de t, e vou utilizar o método numérico para gerar um vetor de valores de y associados àquele tempo. Métodos numéricos eles sempre vão ter algum tipo de erro associado, tá? Seja por erros computacionais, de processamento de operações matemáticas, e especialmente erros associados à forma como eu aproximo as minhas derivadas e tal. Então, sempre que eu consigo obter a solução analítica, ela é melhor, sem dúvida. A solução analítica é uma solução livre de erro, ela é bonitinha, perfeita, uma gracinha sempre que eu consigo obter ela. Mas nem sempre é possível, né? E para isso, então, a gente vai ter os métodos numéricos. Nessa série, eu vou focar só em métodos analíticos, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre métodos numéricos para solução de EDPs. Quem tiver interesse, né, tem uma série aqui já no canal sobre diferenças finitas, né, que é o método numérico para a solução de EDPs, tá? Mas não vou abordar aqui nessa série. Vou deixar o link ali embaixo também, caso alguém queira dar uma conferida. Segunda categoria, a ordem da equação diferencial. O que é a ordem da equação? Ela equivale à ordem da derivada de maior ordem presente. Tá? Então, pegar aqui, por exemplo, tem uma derivada segunda presente, ela vai ser uma EDO de segunda ordem. Tá? Então, eu só olho as derivadas presentes e vejo qual a derivada de maior ordem. Cuidado para não confundirem, tá? A ordem da derivada com eventuais expoentes que eu tenha na minha variável dependente. Tá? Então, por exemplo, essa segunda equação aqui, ela tem uma derivada primeira só, tá? Então ela é uma EDO de primeira ordem. Tá? Esse quadrado aqui não vai interferir em nada na ordem da equação. E as EDPs a mesma coisa, né? Eu tenho uma derivada primeira aqui, uma derivada segunda aqui, ela é uma EDP de segunda ordem. Às vezes é conveniente a gente dizer que ela é uma de segunda ordem em x e primeira ordem em t, tá? Mas isso depende do caso, de modo geral ela é em essência de segunda ordem. Ok, essas duas classificações, EDO, EDP e ordem, elas são bem óbvias, né, e bem simples de serem observadas. Mas uma outra classificação, que ela às vezes não é tão simples de ser observada, é a linearidade da equação diferencial. Assim como acontece para as equações algébricas, eu posso ter uma equação diferencial linear ou uma equação não linear. Né? Lembrando então, né, da equação algébrica normal, né, ela vai ser uma equação linear quando a minha variável não aparece em nenhum termo não linear. Então, ela não vai ter ao quadrado, né, eu vou ter só... Vamos supor se é um sistema de equações lineares, né, um sistema linear, as minhas variáveis, lá x1, x2, x3, elas só aparecem multiplicando constantes, né, e não multiplicando outra variável ou elevados ao quadrado, alguma coisa assim. Para as equações diferenciais eu vou aplicar a mesma lógica, só que o que eu vou analisar? Se a variável dependente e as derivadas dela só aparecem em termos lineares. Então, para a classificação em linear ou não linear, eu não preciso me preocupar com a variável independente, eu só preciso me preocupar com a dependente. Se ela e as derivadas não tiverem em nenhum termo não linear, ela é uma equação linear. Se não, ela é uma equação não linear. Tá? O que seriam exemplos de termos não lineares, que deixam a equação não linear? Né? Por exemplo, é a própria variável dependente elevada ao quadrado, ou qualquer coisa diferente de 1, né? Que ela vai gerar um termo não linear. Multiplicação, por exemplo, da variável dependente com a derivada dela. E operadores não lineares, né? Seno, cosseno, exponencial, logaritmo, qualquer desses operadores lineares que sejam aplicados na variável dependente. Tá? E como eu comentei antes, né, a linearidade não tem relação com a variável independente.
Então, se eu pegar aqui alguns exemplos de equações lineares, tá? Veja que aqui eu tenho essa multiplicação de y com t. Isso não torna a equação não linear. Tem um operador não linear na variável independente. Não tem problema, tá? Isso não muda a linearidade dela. Tá? A mesma coisa aqui, tem o t, enfim, aparecendo em vários termos não lineares, mas a derivada da função e a função não estão aparecendo em nenhum termo não linear. De forma geral, então, eu posso sempre escrever uma EDO de ordem n linear da seguinte forma. Eu vou ter algum coeficiente que multiplica a derivada de ordem n. Esse coeficiente pode ser uma função do tempo, tá? Ele só não pode ser função de y, tá? Dependente, ele pode ser função de independente. Um outro coeficiente que multiplica a derivada de ordem n menos 1, até no final, né? Até um coeficiente zero aqui que multiplica, seria a derivada de ordem zero, né? Que é a própria função, igual aqui uma função que não dependa da y. E essa classificação ela vai ter muita importância na forma como o sistema se comporta. As equações lineares, né, se eu pegar, imagina assim, que eu faça um gráfico da derivada dessa função em função da variável y. Né? Então, se ela for linear, né, eu vou ter dy dt igual a uma reta, né, se ela for uma equação linear. Ou seja, se eu plotar isso, eu vou ver que ou a minha derivada vai sempre aumentar conforme a y aumenta, ou ela vai sempre diminuir conforme a y aumenta. Ela tem um comportamento extremamente monotônico, ela não vai ter uma mudança de comportamento em algum valor intermediário de y. Ela sempre aumenta ou ela sempre diminui. O sistema se comporta de uma maneira extremamente previsível. Tá? É muito fácil a gente prever o comportamento, a gente resolver as equações e prever o comportamento de equações lineares. Agora, as não lineares já é uma história completamente diferente. Elas costumam estar associadas a comportamentos físicos bem mais complexos e podem gerar fenômenos bem mais imprevisíveis do que as equações não lineares, porque eu posso ter, por exemplo, a função ela aumenta para determinados valores de y, mas depois ela começa a diminuir, posso ter qualquer tipo de comportamento não linear presente no meu sistema. E para as EDOs lineares ainda, tem algumas subclassificações que elas podem ser úteis, especialmente na hora de escolher a forma de solução delas. A primeira dessas classificações é o que a gente chama de homogeneidade da EDO. Eu posso ter EDOs homogêneas ou não homogêneas. Então, o que vai ser uma EDO homogênea? Se aquele termo que não multiplica a variável dependente ou as derivadas dela, que é esse f de t que eu chamei aqui na equação geral, se esse cara aqui for igual a zero, a equação é homogênea. Se ele não for igual a zero, ela é não homogênea. Então, não é heterogênea, tá? A gente fala homogênea ou não homogênea. O que isso interessa na prática? Como eu falei, isso vai ter alguma implicação na forma, no método de solução, mas além disso ele descreve um comportamento bem interessante que é o seguinte. Então, se eu pegar, por exemplo, essa equação homogênea aqui em cima, né? Acho que essa é a única homogênea que eu tenho. Aqui depois eu falo da não homogênea. Então, imagina que nessa equação aqui, por exemplo, eu em algum momento ao longo da solução, a minha variável dependente chegue a zero. Ela pode ser condição, pode ser inicialmente, ou enfim, ao longo da solução, a minha variável y chegou em zero. Então, o que eu vou ter aqui? dy dt igual a mais zero, né? Igual a zero. Beleza, então eu vou ter que dy dt igual a zero. A derivada igual a zero significa que a minha função ela é constante. Então, se a variável chegar em zero, a derivada dela vai ser igual a zero, ela vai ficar constante e vai permanecer eternamente em zero. Então, uma função, uma EDO homogênea, a solução dela, sempre que a minha variável vale zero, ela vai se manter eternamente em zero. É muito, muito comum isso acontecer em sistemas físicos. Imagina, por exemplo, tá? A gente vai ver isso nos próximos vídeos, equações de balanço populacional, onde eu quero descrever como uma população varia ao longo do tempo. Se a minha população é zero, não existe população, ela não vai variar. Então faz sentido, né, ela continuar em zero e automaticamente eu tenho, nesse caso, equações homogêneas. Então, agora, nesse caso aqui, então, se eu fizesse, se a minha variável y valesse zero,
eu ainda teria a derivada igual a e na t, ou seja, a derivada não vai ser zero, ela vai continuar variando. Então, os termos não homogêneos, que eventualmente aparecem na minha equação, eles são termos que a gente costuma chamar de termos de geração ou consumo. Eles são termos que podem fazer a minha variável dependente aparecer do nada ou sumir do nada. Os termos não homogêneos, eles costumam estar associados com forças externas que estão atuando no meu sistema. Tá? Então, algo que não dependa do sistema em si, mas é algo externo que esteja atuando sobre ele, que esteja gerando uma mudança no sistema, que nem eu falei, né, que não dependa do estado do sistema em si. E por último aqui tem a classificação em coeficientes constantes e coeficientes variáveis, que vai estar associada com esses terminhos, com essas funções a n aqui que eu defini multiplicando as derivadas e a função. Essas funções podem ser funções do tempo, que nem eu comentei aqui, mas eventualmente elas podem ser constantes. Se elas forem constantes, a minha EDO vai ser uma EDO com coeficientes constantes. Se elas forem funções de t, é uma EDO com coeficientes variáveis. Isso vai definir, acho que a única diferença aqui é especialmente em relação à forma de solução da equação que vai mudar, especialmente para equações de ordem maior que 1. Então, vimos aqui como classificar as equações diferenciais. Como eu comentei, esse é um vídeo mais que vai dar suporte aos próximos, tá? Então, não gosto de pensar que vocês precisam decorar muita coisa aqui, tá? A maioria das conclusões, elas vêm de aplicação de lógica mesmo. Mas essa classificação ela é importante e naturalmente a gente vai falar muito sobre isso ao longo dos vídeos, então vai virar uma coisa mais natural essa separação entre as equações, mas já acho interessante definir bem no começo aqui para eventualmente no futuro, quando vocês possam ter alguma dúvida, né, volta aqui e vê isso de novo, que com certeza ao longo das aulas vai ficar bem mais claro por que a gente faz essas separações. Tem várias outras separações que a gente poderia estar vendo aqui também, tá? Que vão ser importantes em alguns casos, em outros não. Especialmente em relação a EDPs. Tá? As EDPs elas têm um tipo de classificação que está muito associado à forma de solução delas via numérica, que também tem um vídeo sobre isso, vou deixar linkado aqui embaixo, caso alguém queira ver, classificação em elípticas, parabólicas e hiperbólicas, mas não é algo que a gente vai precisar aqui para esse curso de introdução às equações diferenciais. Então é isso aí, fica esse vídeo aqui de referência quando vocês precisarem alguma coisa sobre classificação das equações. Até mais!